Dificuldade no diagnóstico, falta de informação, tratamento precário. Como agir quando o filho é o 9º caso no mundo de uma doença pouco conhecida? A quem recorrer para garantir um tratamento adequado? Quais os caminhos que levam à reversão da doença ou à estabilização do quadro clínico? Perguntas ainda sem resposta para muitos portadores de doenças raras em todo o país. Nesta semana, o Repórter Justiça mostra a luta de famílias inteiras para entender e tratar doenças incomuns. Nossas equipes mostram por que esse caminho é tão difícil. 6 anos, muita graça, sorriso fácil, comum a qualquer criança. E o que ela mais gosta de fazer? Beijar neles. Os pais se desdobram para dar à filha uma vida normal. Letícia tem chivanoma, um câncer muito raro que provoca tumor intracraniano. É o 9º caso no mundo. A doença foi descoberta há 3 anos, depois de uma paralisia facial. Foram 4 meses de angústia, porque a gente ia no neuro, não, vamos fazer mais fisioterapia. Fizemos uma semana de fisioterapia, nada de melhorar, procuramos um oftalmo, um otorrino, até que conseguimos um oftalmologista que falou, não, eu preciso de uma tomografia de urgência. E daí foi quando descobrimos tudo. A família é de Brasília, mas o tratamento foi todo em São Paulo. 9 cirurgias, algumas com mais de 12 horas de duração. Parte do osso facial direito foi retirada para evitar a expansão do tumor. Com as mudanças no rosto, vieram também outros receios. Portanto, antes que ela voltasse, no retorno dela de São Paulo, foi trabalhado com os alunos desse colégio todo esse lado voltado para o olhar das pessoas, o olhar dos professores, o olhar dos orientadores, para que ela não se sentisse diferente. E ela se comportou muito bem e foi recebida com todo o carinho que o colégio podia dar. Laís não teve a mesma sorte quando pequena. Foi uma criança solitária na escola e demorou a aceitar as modificações impostas por uma artrite reumatoide degenerativa. Às vezes eu não tô legal, tô com muita dor, então assim, meu social vai por água abaixo, porque eu fico brava, eu fico ranzinza, eu reclamo de tudo. A doença é autoimune, caracterizada pela inflamação das articulações. Pode levar à incapacitação e atinge de 3 a 5 vezes mais mulheres do que homens. Eu uso 5 remédios. Cálcio, né, que é natural para os ossos fortalecer. Os outros são para inflamação, para ou diminuir a inflamação ou parar assim um pouco a atividade da doença. Uso corticoide, muito corticoide, e de estômago também. Os primeiros sintomas também apareceram aos 3 anos de idade. No começo ela chorava 24 horas, me pedia para colocá-la num tambor com líquido quente para parar as dores, e eu me sentia impotente. Não existe uma estatística oficial, mas a estimativa é que 8% da população seja portadora de algum tipo de doença rara. Falta de informação, de diagnóstico precoce e de tratamento são obstáculos para familiares e pacientes. A maioria se sente desamparada, como se estivesse perdida numa rua deserta, sem ter a quem recorrer. Você não tem políticas governamentais voltadas para essas pessoas. Está sendo mitigado aí um princípio constitucional que é o da dignidade humana, que esse não é levado em consideração pelos políticos na hora de planejar essas políticas. E nós ficamos à mercê do acaso. Mas existe um caminho para garantir isso. Pelo teste do pezinho, por exemplo, é possível detectar mais de 20 patologias, algumas consideradas raras. Nós estamos num laboratório que recebe esse tipo de exame, feito a partir do 3º dia de vida do recém-nascido. O procedimento é simples, coleta-se sangue do calcanhar. Eles sempre choram, não tem jeito, mas é necessário. O teste pode evitar lesões irreversíveis. Quando a gente fala de doenças raras e uma série delas traz comprometimentos muito graves para os indivíduos, ainda mais a gente tem a necessidade de um diagnóstico bem precoce e bem preciso, para que a gente tenha um tratamento também precoce e também específico para essa doença. Foi pelo teste do pezinho que os pais da Isabela descobriram que ela nasceu com fenilcetonúria. No Distrito Federal, ao todo, 23 pessoas têm a doença. Essa é uma doença genética caracterizada principalmente pela ausência de uma proteína, de uma enzima, que tem função na conversão de um aminoácido chamado fenilalanina em um outro aminoácido chamado tirosina.
Essa ausência dessa enzima faz com que esses indivíduos tenham a necessidade de ter uma dieta restrita em fenilalanina, e por isso eles têm uma dificuldade muito grande de tratamento, porque os compostos, né, todas as fontes proteicas têm fenilalanina. Aos 3 anos, Isabela tem uma vida quase normal. Brinca, vai à escola. O que muda é a alimentação. O tratamento começou após o diagnóstico, porque qualquer descuido poderia resultar numa série de transtornos, inclusive o retardo mental. Por isso, a dieta é restrita, extremamente balanceada. Há 2 décadas, no Distrito Federal, é-se usado uma forma metabólica com o nome PKU. Ela substitui, na verdade, ela complementa toda a proteína animal que o fenilcetonúrico não pode consumir. Essa forma metabólica supre 75% dessa proteína. Então, como o fenilcetonúrico tem uma alimentação, uma dieta hipoproteica, essa forma metabólica, além de complementar todas as vitaminas, sais minerais e a própria proteína que o organismo necessita, ela vai se fazer presente por toda a vida. Também para toda a vida é o tratamento de Maria Vitória, que nasceu com umas manchinhas no corpo. A maioria dos médicos não sabia o que era. Foram exames e mais exames. Os sinais aumentaram, até que um especialista suspeitou de neurofibromatose. Eu e minha esposa começamos a procurar na internet e achamos uma associação no Rio. E essa associação no Rio, a primeira coisa que ela falou assim: para de levar nos médicos, para de olhar na internet e vem aqui tratar conosco. Vem aqui no Rio de Janeiro falar com a gente. E foi o médico do Rio de Janeiro que apenas olhou para Maria Vitória e fechou o diagnóstico. As neurofibromatoses, conhecidas como doença de von Recklinghausen, são 3 patologias genéticas que resultam no surgimento de tumores benignos múltiplos no sistema nervoso. Foi um momento muito emocionante para mim. Quando eu cheguei, ele não viu minha filha, ele simplesmente pediu para assistente sair com a minha filha. Aí ele falou, boa tarde, perguntou como é que era, falou assim: olha, sua filha provavelmente ela come muita proteína, ela não para quieta, ela é desequilibrada. E quando ele começou a descrever a minha filha, eu literalmente comecei a chorar. E para evitar que outros pais vivam o mesmo desespero, Rogério fundou a Associação Maria Vitória. O que falta e o que realmente eu acho que nenhum brasileiro pode, ou nenhum pai e mãe deve viver, é a falta de informação. É isso que eu te falei no início. O médico chega, sua filha tem isso. E pronto, não te fala mais nada. Porque eu sei que a conquista do dia a dia é para 30 milhões de brasileiros. Porque existem mais de 100 tipos de doenças reumáticas, a Laís tem a mais incapacitante delas. Eu espero que futuramente eu não corra mais esses transtornos, não aconteçam comigo mais e que eu consiga de um modo mais fácil, porque já é tudo tão difícil, entendeu? Por que a minha saúde, o que eu preciso para manter minha saúde também tem que ser tão difícil? É o que a gente mostra depois do intervalo. Você vai conhecer as dificuldades de quem precisa de tratamento para doenças raras, o reflexo da falta de medicamentos na rede pública e o papel da justiça nesses casos. A gente volta em instantes, te espero. São muitas as ações na Justiça para garantir o acesso a tratamentos e remédios em doenças raras. Há casos de duplicidade em que o mesmo pedido é impetrado contra a União, Estado ou cidade. O desafio é dar celeridade a essas ações que às vezes tramitam por anos. O problema dessa demora é que ao fim da decisão, as tecnologias estejam defasadas e os novos tratamentos não tenham sido incluídos nos pedidos. O servidor público considera sorte o que na verdade foi tratamento preventivo. O pediatra que atendeu a filha dele assim que nasceu percebeu algo errado, uma secreção verde e mucosa. O teste do pezinho confirmou a suspeita, fibrose cística. Provoca infecções respiratórias, insuficiência no pâncreas e deixa o suor salgado. Por isso a doença é conhecida como beijo salgado. Os médicos disseram, a menina viveria até os 3, 4 anos de idade. Hoje eu tenho mais de 600 mil reais gastos de remédio com a Fernanda.
Então é difícil a gente falar sem se emocionar. Os últimos 13 anos se resumem num grande empenho para manter o tratamento extremamente caro. Cada paciente é um caso, então não é tratado no genérico todos os pacientes. Então um paciente que tem um agravamento pulmonar e a parte gástrica, ele num quadro clínico, quando está colonizado, ele gira de 16 a 18 mil reais mês o tratamento desse paciente. E o que isso acontece? Como eles não têm a constância da distribuição dos medicamentos, essa patologia vem se agravando. Hoje, são cerca de 45 remédios prescritos, fora suplementos nutricionais. Para cada paciente, um tipo e uma dosagem diferente. O governo é obrigado a fornecer tudo o que está na lista, mas na prática não é assim que funciona. Faltam medicamentos na farmácia de alto custo. Quem não pode arcar com valores tão altos, fica sem o tratamento. Nós temos uma ação transitada e julgada há 6 anos. E, infelizmente, o GDF não cumpre, não dá um tratamento digno a esses pacientes. Uma ação onde contempla 40 e poucos medicamentos e suplementos nutricionais. E, infelizmente, a secretaria não vem cumprindo. E aqui também manda criar um centro de referência com fisioterapia, com pneumo adulto, com tudo, e isso não vem acontecendo. A exemplo de outros estados, no Distrito Federal, a justificativa para o não cumprimento da decisão da Justiça está na falta de reconhecimento da patologia. O tratamento da AIDS foi a primeira experiência de que uma demanda judicial resultou na criação de uma política pública de acesso a medicamentos. Ainda hoje, Judiciário e Ministério Público são considerados os melhores caminhos para garantir esse acesso nos casos em que o tratamento não é previsto no sistema público de saúde ou também não está previsto em lei. O Poder Judiciário não está preparado para isso e o Ministério Público tampouco está preparado para isso. Política pública de saúde tem que ser gestada lá dentro do Ministério da Saúde, com os profissionais da área, com as pessoas que pensam em saúde, com gestores de saúde. É lá que tem que ser gestado. São muitas as ações na Justiça para acesso a tratamentos e remédios. Grande parte entra pelo Ministério Público e, obrigatoriamente, a ação é coletiva. São tantos pedidos que há casos de duplicidade, ou seja, a mesma ação é impetrada contra a União e o Estado ou cidade. Nós podemos sim ter decisões diferentes nas diversas unidades federativas, que é uma quebra total da isonomia. Então, essa é uma dificuldade e como o Judiciário não consegue dar celeridade a essas ações tramitam por longos anos, elas acabam se perdendo no meio do caminho e é possível que quando elas cheguem numa instância superior, a discussão já tenha até perdido objeto, nós tenhamos aí tecnologias defasadas ou tenhamos novos tratamentos que não tenham sido incluídos no pedido, enfim. A gente precisamos pensar uma forma mais inteligente, mais eficiente de darmos essa resposta para a gente ter um mínimo de isonomia na nossa população. Mas na prática, a isonomia não existe. Um paciente que está exatamente na mesma situação, exatamente com a mesma síndrome, pode vir a ter uma decisão favorável no estado e no estado vizinho pode ter uma decisão desfavorável, né? A gente tem que buscar o máximo possível uniformizar isso e ter critérios para que todos sejam atendidos ou, se você tiver uma boa justificativa para isso, que seja negado para todos. As pessoas estão ficando incapacitadas muito jovens, elas têm 22 anos, têm uma doença de uma pessoa idosa, que o estigma que se criou que é uma doença de velho, o que não é. O governo precisa ver que criança está sendo diagnosticada com artrite reumatoide, o jovem em fase laboral, em fase de colégio, está tudo ficando com essas deformidades. Acaba se tornando uma doença muito cara. E é uma doença que a gente fala que é em cima do muro, porque nem é de deficiente, não é considerada deficiência física, a gente não consegue um projeto de lei que se faça alguma coisa para eles, não consegue as políticas de saúde, as diretrizes de procedimentos enfim, dos mais básicos a gente não está conseguindo. O Ministério da Saúde foi procurado pela nossa equipe de produção durante 2 semanas. Pedimos esclarecimentos sobre o tratamento a doenças raras em casos de decisões judiciais transitadas em julgado, sobre a existência de políticas públicas para algumas patologias, como ocorre a distribuição de medicamentos e qual a orientação para pacientes nos casos em que os remédios faltam na farmácia de alto custo.
Por meio de um e-mail, a assessoria de comunicação do Ministério da Saúde informou que as pessoas responsáveis não poderiam repassar as informações, pois estavam em viagem. A seguir, o que é possível fazer para melhorar a qualidade de vida dos portadores de doenças raras no país. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com a nossa equipe. O endereço é repórter.justiça.stf.jus.br. Vamos a um rápido intervalo e já estaremos de volta. Apoio da família, compreensão de amigos, conhecidos, ajudam portadores de doenças raras a superar as suas dificuldades. E geralmente chegam na medida em que os pacientes necessitam. Mas quando se fala em saúde pública, as reclamações são semelhantes. Falta uma política capaz de proporcionar mais qualidade de vida a esses pacientes. É um sonho. A cura é diagnosticada pela medicina, porque a cura a gente tem a certeza dela, mas ainda não existe um laudo que caracterize essa cura. 70% das doenças raras são genéticas. Significa que a alteração está no DNA. Pode ser herdada, passada de geração para geração ou não. Mais um motivo para que esses pacientes contem com um atendimento diferenciado. No Distrito Federal existe o Núcleo de Genética. Na rede pública de saúde é o único no país. Aqui, o serviço é considerado completo. Sabe por quê? Porque existem 4 laboratórios de diagnóstico, atendimento clínico e até residência médica. A chefe, a responsável por esse setor, é a doutora Maria Terezinha, que vai mostrar um pouquinho dessa estrutura para a gente. Vamos lá, doutora? O trabalho é minucioso. Exige concentração para analisar o material de cada paciente. A geneticista faz exames de citogenética na medula óssea. O resultado pode levar até um mês para ficar pronto, mas vai orientar o tratamento. Esse exame é feito a partir de uma amostra de medula óssea, né? Então é feito um aspirado de medula óssea com uma agulha. E aí faz todo um processo com esse material para analisar os cromossomos. E nas leucemias, existem várias alterações nos cromossomos que são importantes para auxiliar no diagnóstico, no prognóstico e o tratamento dos pacientes. É no investimento em pesquisas semelhantes a essa que a antropóloga se apoia. Tem 24 anos, está no auge da produção intelectual, mas há 2 foi diagnosticada com esclerose múltipla dos órgãos, doença neurológica crônica, de causa ainda desconhecida, com maior incidência em mulheres e que leva à destruição das bainhas de mielina, que recobrem e isolam as fibras nervosas pertencentes ao sistema nervoso central. O nome é complicado. Na prática, afeta a medula espinhal e o cérebro. Causa fraqueza muscular, rigidez articular, dores articulares e falta de coordenação motora. A gente acredita muito nas pesquisas com células-tronco, né, da pesquisa genética. A gente aposta muito e a gente luta muito politicamente para que isso se consolide e se amplie. Os equipamentos são de última geração. Em alguns casos, as tecnologias garantem um resultado cada vez mais preciso. A gente faz uma série de reações em que nós vamos extrair um material genético contido nas células desse paciente, tudo bem? E fazemos uma amplificação. O procedimento ele permite a gente identificar determinadas alterações no material genético. No núcleo não há apenas diagnóstico, mas uma preocupação em garantir também suporte para a família do paciente. Precisa daquele envolvimento familiar, com psicólogo, com nutricionista, com assistente social e o aconselhamento genético do risco de recorrência e do acontecimento em outros familiares. Tá? Então a gente precisa envolver essa família porque ela tem que conhecer toda aquela doença, o prognóstico, os riscos de recorrência. Então é um ambulatório muito mais diferenciado, muito mais demorado, muito mais minucioso do ponto de vista de exame físico, de investigação diagnóstica. Foi num grupo de apoio nos Estados Unidos que a família de Claudete conseguiu forças para enfrentar uma notícia indesejada. O esposo dela, bancário e professor, era um homem ativo até 2007, quando começaram os primeiros sinais de uma atrofia de múltiplos sistemas. É uma doença degenerativa de origem neurológica
conhecida também como Parkinsonismo Plus, que é uma variação do Parkinson, que ela tem alguns sintomas do Parkinson. A marcha lenta, a expressão facial que muda, e ela está com o sistema autônomo do corpo. Então, a parte de fala, de marcha, respiração, deglutição, a parte de intestino, bexiga. E aí isso torna a qualidade de vida da pessoa muito difícil, porque tudo que as pessoas fazem autonomamente, a pessoa que tem uma atrofia de múltiplo sistema passa a ter muita dificuldade de fazer. No Distrito Federal não conhecem outro caso. Com orientação, a família se adaptou à nova rotina. Tem que se programar. A gente se programa para organizar a saída dele, para ser com calma, porque a gente também não pode atropelá-lo para ele fazer as coisas com pressa. Natália não tem o mesmo apoio. Vem de uma família pobre, tem 9 irmãos, mora sozinha. Eu acho que precisa muito de apoio da família, de compreensão de quem está perto. Isso geralmente não acontece na intensidade que a gente precisa. Porque é sem noção, assim, é inexplicável você sentir o seu corpo com o funcionamento todo alterado. É indescritível, assim. Tem muitos sintomas que são indescritíveis. Então, você precisa de muita aceitação e ela geralmente não vem na medida que a gente realmente precisa. São muitas as dificuldades. Na área da saúde, as reclamações são semelhantes à de outros pacientes. No entanto, algumas medidas, ela acredita, poderiam proporcionar muito mais qualidade de vida. Eu não preciso só de remédio, eu preciso de fisioterapia, terapia ocupacional, psicólogo, preciso de clínico geral para cuidar, preciso estar cuidando, monitorando meu corpo o tempo inteiro. Qualquer infecção, qualquer doencinha pode desencadear coisas graves em mim. Você tem? Claro que não. Claro que você não tem. No caso de Laís, um medicamento é que poderia melhorar a rotina da jovem. São os biológicos, né? Esses biológicos, eles são muito caros e por não estarem disponíveis, acaba que eu faço um tratamento, digamos assim, bem básico. Eu acho que se eu tivesse acesso a eles, as minhas dores às vezes não seriam eu nem teria dor. Com certeza, se eu tivesse acesso a esses biológicos, tomando esses biológicos regularmente, com certeza eu estaria fazendo minha faculdade tranquilamente, sem dor, sem incômodo nenhum. Um desejo que é comum entre os pacientes, a chance de ter acesso a uma vida tranquila. E para as doenças raras, que o governo abra os olhos, sabe? Que ele veja que esse pessoal que está lutando aí, que vai para o eixão do lazer, vestido de... que nós não somos palhaço, com nariz de palhaço, peruca de palhaço, que é muito importante. Que ele abrisse os olhos e que eles vissem que eles não estão fazendo nada. Primeiramente, eu acho que a gente precisa se unir, porque a união faz a força. E depois eu acho que precisa partir, né, dos nossos políticos, um pouquinho de vontade de fazer com que a humanidade tenha uma saúde digna. Eu tenho muita esperança que um dia eu fique orgulhosa, assim, de dizer, não, eu vou ali, eu consigo o tratamento que eu preciso, os remédios que eu preciso, sem muita dificuldade. Para a Laís, é o dia ela acordar e falar assim, não estou sentindo dor nenhuma. E vou conseguir dar um abraço em alguém, que é o que ela fala que o mínimo que ela gostaria era de dar um abraço, ela não consegue. Ou de pegar o sobrinho no colo. Envie a sua sugestão para o Repórter Justiça. O endereço é repórter.justiça@stf.jus.br.